O que o Flamengo precisa e está fazendo é estar sempre ao mercado para trazer jogadores nível Flamengo. Não só estamos olhando meia, como estamos olhando volantes, zagueiros, laterais, pontas e todas as posições. Garanto que estão trabalhando bem. Dentro deste próprio elenco estamos bem servidos. E aí, gente, eu vi o Vini rubro-negro, eu vi alguns rubro-negros aí. Ele, óbvio, deixou claro que está de olho aí no mercado. É o Felipe Luiz deixando claro que está de olho no mercado. Mas eu vi perfis aí que falam de futebol, outros que falam de Flamengo, exagerando, falando, pô, que o Juninho é muito fraco, que o Juninho perdeu gol, aquela bola na trave, perdeu gols e que não sei o quê, e que o Flamengo perdeu o Gabigol de graça. E eu, cara, eu vou falar pra vocês, é difícil, sabe? O torcedor do Flamengo, ele se prende no Gabigol. Cara, enquanto o Gabigol tava aqui, eu torcia pra dar certo. O Gabigol saiu, o Gabigol tá no Cruzeiro, o Gabigol fez o gol ontem, aí o torcedor já vai reclamar do Juninho, que o Gabigol isso, que aquilo saiu de graça. Não, o Gabigol, ele ganha praticamente 3 milhões por mês, ele contando luvas e mais salário, 3 milhões por mês. Não é de graça, não. É longe de ser de graça. É caro e muito caro. Tá? Ah, mas ele é decisivo, ele tem história no Flamengo, isso aí não há dúvida. Ele fez história no Flamengo, é decisivo. Agora, o torcedor precisa, né, aceitar. O jogador já saiu, não é mais do Flamengo. Esquece Gabigol, cara. Gabigol fez história, a gente agradece ele pelos gols que ele fez no Flamengo. Passado, acabou. Gabigol tá no Cruzeiro. Não adianta ficar querendo comparar os jogadores que tem no Flamengo com o Gabigol. Quando estava ruim, aí podia reclamar. Agora ele fez um gol, agora o Juninho perdeu o gol ontem, já estão querendo... Para com isso, chega de comparação. Isso aí cara, é uma situação aí que é prejudicial ao Flamengo. Cara, não dá para entender o próprio torcedor do clube achar que é bom falar isso. O Gabigol tá no Cruzeiro, deve continuar muito tempo no Cruzeiro, e não há o menor sentido se falar isso. Ah, saiu de graça nada. 3 milhões por mês, mais luvas, praticamente uma contratação, como se tivessem comprado, estava livre no mercado, mas tiveram que pagar para ele praticamente valores altíssimos, diluído em tempo de contrato. Então não foi de graça. O pessoal do Coluna do Fla também, que fez aqui a pesquisa, tá? Cara, pesquisa, enquete do Coluna do Fla. Vou abrir aqui agora. Você aceitaria a volta do Andréas Pereira, sim ou não? E eles mandaram para mim que está mais de 90%, 90 e blau por cento, que a maioria quer o Andréas Pereira. Eles fizeram essa enquete aqui, a maioria absoluta, mais de 90%, querendo o retorno do Andréas Pereira. Tá? Então, a enquete deles aí bombou e os torcedores aí, a sua maioria, querendo o retorno do Andréas. E, cara, é importante, jogador, cara, é um jogador top, jogador de nível de seleção brasileira, tá? Então, a gente sabe que é um jogador que era para ter sido convocado, inclusive, e aí o próprio Fulham estava prejudicando, né? Não colocando ele para jogar. Então, a gente sabe que realmente é importante, tá? Ó, pessoal aí também elogiando, muita gente elogiando aí a notícia da possível vinda do Andréas Pereira. Vamos lá, ó, o Wallacian, ele comentou a situação que aconteceu com o Thiago Maia, lá no jogo, né, Flamengo e Inter. Olha só, a gente teve aqui o comentário então do Wallacian, trazer para vocês aqui a situação. Vamos lá. Tá aqui, ó. O Thiago Maia, quando ele estava aqui no Flamengo, ele me acolheu bem. Quando eu estava subindo para o profissional. Então foi lance de jogo, cabeça quente ali, mas pedi desculpa a ele ali, porque eu não quis falar as palavras que eu falei para ele. É isso. Tá? Então, entrevista ao Globo Esporte, o Wallacian destacou que ter sido uma situação de jogo, revelando ter pedido desculpa e falou sobre ter sido bem acolhido pelo Thiago quando subiu ao profissional. Tá? Então tiveram um desentendimento, ele falou alguma coisa ali que entende que não era necessário falar,
e acabou se desculpando. Olha, e após o empate entre Flamengo e Internacional, o atacante Juninho falou, tá, com relação ao Pedro, né, a briga pela posição. Desde que vim para o Flamengo, sabia da disputa que teria com os jogadores daqui, principalmente o Pedro, que sou fã. É o 9 da nossa seleção. É um cara que acredito que pode estar na seleção brasileira. Todos nós estamos aqui para ajudá-lo. E eu sou mais um que está aqui para isso. O Flamengo é assim, é recheado de qualidades no grupo. O Felipe tem peças importantes e sabe o que vai fazer jogo a jogo. Então o Juninho exaltando aí também a qualidade do atacante Pedro. Olha, com o gol marcado sobre o Internacional, o Léo Pereira entrou no ranking dos 3 maiores zagueiros artilheiros com a camisa do Flamengo. Foi o 12º gol do Léo Pereira, que ultrapassou o Hever, que balançou 11 vezes as redes com o manto sagrado. Ele empatou com o Ronaldo Angelim na briga, meu amigo Angelim, e estão aí atrás apenas do Juan, que teve no século 18 gols. Tá? Se fossem contados todos os gols pelo Flamengo e não apenas do século, ele teria uma vantagem maior, né, para o segundo colocado, já que balançou as redes aí em 33 oportunidades. Tá? A gente está falando do Juan, tá certo? Então a gente tem aí muitas situações aí para trazer para vocês. Com relação aí à questão do Pedro, o Flamengo aí já tem uma noção aí, o Felipe Luiz já sabe mais ou menos quando que o Pedro vai voltar. Ele falou na coletiva ontem, sim, contamos com o Pedro em abril, se nada acontecer fora do previsto, ele está em fase final de recuperação, esperamos ter o Pedro em campo em abril. Tá? Então o Felipe Luiz deixando claro aí o desejo de poder contar e o otimismo, né, de poder contar com o Pedro ainda em abril. Abril aí, né, que já está aí batendo na porta. Então a gente sabe que a gente tem a chance aí de, em breve, já ter o Pedro relacionado. Pedro muito perto, então, de ser relacionado. Tá? Então, a gente trazendo aqui para vocês, acabou o jogo, né, como eu tinha falado para vocês, Botafogo e Palmeiras, que a gente ia falar. Cara, achei até que o Botafogo jogou bem, para quem jogou lá no Allianz, mas foi um resultado muito bom para o Flamengo e para quem vai brigar aí pelo título. Um empate 0-0, Palmeiras e Botafogo, primeiro jogo aí do Brasileirão dos dois, e já um jogo aí importante, né, Palmeiras e Botafogo. O Botafogo, vale dizer, o Botafogo jogou bem, né, o Palmeiras no final do jogo pressionou, mas não conseguiu ali. O Flaco Lopes até entrou, eles tentaram buscar o gol, mas não conseguiram. Um empate 0-0. A primeira odd da secada já bateu, o empate entre Palmeiras e Botafogo. Agora é esperar aí, né, o Santos ou o empate contra o Vasco, né? A gente fazendo aquela secadinha lá, o empate é melhor, né? Todo mundo empatar. Mas Palmeiras e Botafogo, então, Palmeiras que vem, né, mais ou menos, bem mais ou menos, enfrentou um Botafogo que está aí começando a ter os primeiros jogos aí, na verdade, né, com o novo técnico, com o novo elenco, com as novas contratações, mas achei até que teve um bom começo aí. O Botafogo teve um jogo interessante contra o Palmeiras fora de casa, 0-0.